Olá, bom dia! Faz um tempo que não temos live aqui no perfil, mas eu não podia encerrar esse ano devendo essa live que, por alguns imprevistos, não foi possível realizar antes. Então, excepcionalmente, hoje, a última live do ano está ocorrendo numa terça-feira, na parte da manhã, mas para 2025 continuaremos aí fazendo as lives no turno da noite e provavelmente vou manter as quintas-feiras. Mas é muito bom poder fechar esse ano compartilhando um pouquinho de conhecimento aqui, tendo essa troca que é sempre tão favorável. E hoje nós iremos conversar sobre a importância do bem-estar da família para o desenvolvimento infantil saudável. Como o final do ano é essa época que todo mundo está cheio de planos, cheio de metas, por que não inserir nas metas para 2025 um melhor ambiente para o desenvolvimento, para o relacionamento das pessoas que estão inseridas nesse contexto? Então, vamos lá começar essa live. Quem for entrando já vai compartilhando, né? Sei que hoje, último dia do ano, vai ser um dia difícil para as pessoas conseguirem acessar, mas vai ficar salvo aqui no perfil e no meu canal do YouTube. E se você estiver assistindo pela primeira vez algum conteúdo meu aqui, eu sou Fabiola Souza, sou professora, educadora parental, psicopedagoga, mãe, e nesse perfil o foco é falar sobre primeira infância e maternidade, né? Cuidados com as mães, que são as pessoas que ainda são mais responsáveis por esse cuidado. E a importância de olhar para essa primeira infância, que é uma fase fundamental para todo o desenvolvimento humano. E a gente vai começar essa live falando sobre duas palavrinhas-chave desse título, que é o desenvolvimento e o bem-estar. E quando a gente fala de desenvolvimento infantil, estamos falando de algo que é comum, que é esperado para todas as crianças. Seguir uma linha de desenvolvimento que serve como um parâmetro para compreender se essa criança está ali se desenvolvendo de acordo com o que é o esperado ou não. Porque quando a gente consegue ter esse parâmetro, a gente pode observar se algo está fora da curva, se tem alguma coisa que está diferente nesse desenvolvimento. E a partir disso a gente pode fazer uma investigação. Se essa criança está com algum atraso no desenvolvimento, se existe a possibilidade de algum transtorno, se é uma questão de estímulo, de interação, e fazer os ajustes. E quanto mais cedo a gente perceber que existe alguma questão que possa impedir esse desenvolvimento saudável, melhor para a gente fazer as intervenções adequadas e propiciar um crescimento mais adequado para essa criança, esse futuro adulto. Só que quando a gente fala, né, desse desenvolvimento, a gente precisa entender que cada criança vai ter a aquisição dessas habilidades de acordo com as suas individualidades. Então existe aquilo que é esperado que a criança alcance em determinada faixa etária, mas cada criança vai poder alcançar isso dentro do que é melhor para ela, né? Não é porque em certa idade é esperado empilhar que todas as crianças têm que empilhar usando blocos de madeira específicos. A sua criança pode trabalhar ou empilhar usando as vasilhas da sua casa, empilhando pedrinhas na rua, de acordo com o que for mais prazeroso para ela, até mesmo a questão, né, sensorial. Então a gente vai estimular, mas vai respeitar que não precisa ser algo padronizado para todas as crianças e nem deve. Assim também como respeitar a individualidade da família. Às vezes a família é uma família muito musical e esse desenvolvimento dessa criança vai ser pautado em questões musicais. Outra é uma família que tem pessoas que são mais pro corporal, tem famílias que vão precisar da creche. E dentro de cada necessidade e de cada gosto da família, a gente vai ajudar esse desenvolvimento. Porque respeitar essa individualidade também é respeitar, é promover um melhor bem-estar, né? Vamos pensar aí numa família que... Porque a gente... Nem era isso que eu ia falar. Porque a gente está numa era que tudo é muito instagramável. E a gente acaba vendo um modelo no Instagram de alguém, algum perfil falando alguma coisa, e acha que precisa fazer isso. Eu tenho um filho de 4 anos, o filho de fulana de 4 anos faz essas mesmas habilidades. E acha que você tem que inserir isso na sua casa. E isso acaba indo contra o que é melhor para sua família. Então, muito cuidado ao achar que tem que pegar algum modelo pronto, algum modelo engessado e aplicar na sua vida. E vamos então entender o que é esse desenvolvimento infantil.
O desenvolvimento infantil, saudável principalmente, ele é um processo contínuo que abrange a aquisição e o aprimoramento de capacidades emocionais, sociais, cognitiva, de linguagem, físico, promovendo um bem-estar integral. Então, esse desenvolvimento infantil, ele acaba sendo um conjunto de aprendizagens que vai favorecer que essa criança passe a ser mais independente e autônoma. E dentro de um contexto, falar de desenvolvimento saudável é falar desse bem-estar. Se a gente tem um ambiente que favorece que essa criança se desenvolva em todas as suas áreas, motora, emocional, física, cognitiva, de forma saudável, a gente está promovendo um bem-estar para essa criança. E, consequentemente, essa família também está envolvida nesse bem-estar. Porque para ofertar esse desenvolvimento adequado, a gente precisa estar bem como adulto cuidador de referência. E muitos fatores externos vão influenciar esse desenvolvimento. E eu vou focar aqui nos externos, porque a gente sabe que tem os fatores internos, né, que é o biológico, que é esse desenvolvimento, neurodesenvolvimento. Mas o que a gente oferta de fora também influencia muito nesse desenvolvimento. Bom dia para quem está entrando, que bom ter vocês aqui nesse último dia do ano, né? Dia de fazer live, mas enfim, acho que a gente não tem dia para compartilhar conhecimento. Dentro desses fatores externos, a gente tem que focar muito na nutrição adequada, em promover um ambiente seguro e estimulante, ter interações positivas com os adultos e com os pares e dar suporte emocional. Quando a criança tem esse bom desenvolvimento físico, motor, de linguagem, e aí a gente consegue falar dos marcos do desenvolvimento. A gente usa os marcos de desenvolvimento para ter um parâmetro do que é esperado, mas não é porque existe um marco de linguagem, um marco motor, que vai dar esse parâmetro para a gente que a gente vai desassociar. Esses marcos, eles não tem como a gente desassociar isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de desenvolver a linguagem, a criança não vai apenas do nada começar a falar. É preciso uma maturação, né, motora, e aí ela vai aprender a articular, ela vai aprender, ela vai criando mais força aí motora, e aí ela vai conseguir ter essa sua linguagem. Tanto que quando a gente fala de linguagem, existe uma área do cérebro responsável pela parte motora da linguagem. E isso tem movimento, tem articulação. Então a linguagem não se desenvolve sozinha. Ela se desenvolve a partir de uma série de outras funções e o motor entra nisso. Quando a gente fala de linguagem também, né? A criança vai adquirir repertório por meio do quê? Da interação social. Então, uma criança que está num ambiente onde todos falam português, ela não vai do nada começar a falar inglês, porque ela precisa desse modelo, dessa troca, da comunicação com o outro. E a parte social vai ajudar essa criança quando ela tiver com essa parte motora mais desenvolvida, quando ela tiver com essa parte de linguagem pronta para ser maturada, a falar. Mas se ela teve essa interação, ela associou e assimilou, ela também vai usar a memória para poder ter esse repertório. E a memória entra na cognição. Então, esse desenvolvimento ele é uma junção de habilidades sociais, motoras, de cognição. A gente não pode olhar isoladamente para cada parte do desenvolvimento, para a gente falar do bem-estar. É preciso ter esse desenvolvimento pleno dessa criança. E os adultos que estão envolvidos nesse processo, eles vão ter uma função chave. Porque se a criança não tem uma interação, ela não tem estímulos desse ambiente para desenvolver esse motor, ela vai acabar tendo atrasos que são generalizados por conta de falta de estímulo. Então, o amadurecimento de cada área, né, de habilidade, ela vai favorecer o desenvolvimento pleno e vai favorecer um bem-estar. Porque se essa criança ela consegue ter essa sua potencialidade, né, bem desenvolvida, naturalmente vai gerar um bem-estar para essa criança. E esse bem-estar, ele passa pela atenção dos cuidadores. Está tudo conectado e ter equilíbrio, né, nessas áreas é muito importante. E quando a gente pensa no desenvolvimento saudável e no bem-estar, isso não se limita apenas à ausência de doenças. Porque as pessoas podem achar que a criança é muito saudável porque ela nunca adoece. Mas muitas vezes uma criança ela pode estar ali aparentemente super saudável, né? A gente vê que ela está crescendo bem e quando faz algum exame, descobre uma carência nutricional enorme. E se existe uma carência nutricional, vai ter alguma interferência no desenvolvimento, porque a gente precisa, né, desse alimento para se desenvolver de forma plena. Então, limitar esse desenvolvimento apenas à parte física não é, né, o essencial. A gente precisa sempre olhar para todas as áreas de desenvolvimento. E quando a gente fala desse desenvolvimento, a gente também tem que pensar nesse emocional, né?
fortalecer habilidades para que essa criança consiga ter um bom enfrentamento, uma construção de bons relacionamentos saudáveis, a capacidade de lidar com desafios. Quando as crianças elas são incentivadas, né, a explorar, a aprender, a se expressar, elas estão em um ambiente acolhedor, elas têm muito mais chances de se tornarem resilientes, confiantes, e isso contribui para o bem-estar da família. E aí entra muito a importância da família para a promoção desse ambiente adequado para que esse desenvolvimento saudável aconteça. A família vai ser esse termômetro que vai favorecer esse bem-estar e esse desenvolvimento pleno dessa criança. Quando a gente fala de criança, gente, de desenvolvimento infantil, a gente precisa pensar que ela é uma criança hoje, mas ela não vai ser sempre uma criança. A gente está criando esse ser para que ele seja um adulto, para que ele tenha as ferramentas próprias para ir para esse mundo e fazer aquilo que é necessário para que ele se desenvolva, se relacione. Então a gente não tem como pensar nesse desenvolvimento para uma bolha. A gente não está criando a criança para ficar ali na nossa casa, né, com a gente o tempo todo. Então a gente precisa ofertar essas ferramentas para que ela cresça de forma plena no seu social, no seu emocional, no seu cognitivo, no seu relacional, ofertando as bases para que ela desenvolva adequadamente todas essas áreas. E ofertar para ela esse ambiente é fundamental. Se essa sua criança ela cresce em um local que ela é acolhida, que ela é escutada, que ela é amparada, que esses limites são colocados de forma saudáveis, ela tem muito mais chances de se tornar um adulto que também tem essas características, com mais facilidade de se relacionar com as pessoas, no trabalho, na escola, né, nos ambientes que são fora do lar. Mas para que a gente consiga ofertar isso para a nossa criança, a gente precisa ofertar isso para a gente. A gente tem que ter essa ciência que nem todos os dias a gente vai conseguir ser esse adulto ideal. E quando a gente fala de promover uma educação equilibrada, promover uma educação democrática, a gente fala muito da gente, né? Sermos bons modelos, darmos bons exemplos, mas a gente precisa olhar para a nossa humanidade enquanto mãe e entender que alguns dias a gente não vai conseguir ofertar 100%, né? Ter essa perfeição para a nossa criança. E isso também é muito importante, a gente conseguir perceber isso. Uma família saudável, um ambiente saudável para a criança, não é um ambiente que não existe conflito. E quando a gente fala de conflito, não é briga, agressão, violência, mas é a gente entender que vai acontecer discordâncias, que a gente algum dia vai acordar e não vai estar bem, e a gente precisa sinalizar isso, porque isso vai modular esse ambiente para a criança. Como que ela vai aprender a ver que as coisas não estão bem se a gente está vivendo uma perfeição? Imagina você estar ali se cobrando uma perfeição em tempo integral, nunca ter erro, tá sempre sorrindo, tá sempre bem. Isso não é o habitual. A gente vai estar performando, a gente vai estar em um personagem e isso não é sustentável. Uma hora a gente vai ter um adoecimento por conta disso. Porque a gente precisa respeitar o nosso corpo, respeitar os nossos limites e a criança perceber que esse ambiente vai ter momentos de altos e baixos. Então, alguns conflitos vão fazer parte desse ambiente para ter esse equilíbrio nesse bem-estar, mas não significa que conflitos vão ser questões violentas, né? Existe também aí um termômetro. Principalmente a gente que é mãe, a gente que é mulher, a gente passa por fases cíclicas ao longo do mês e a gente precisa conhecer o nosso corpo e o nosso momento, porque a gente ficar se forçando é não se respeitar. E uma hora o nosso corpo vai cobrar isso da gente, né? E aí esse adoecimento, ele aparece em forma de uma ansiedade, de um burnout, de uma depressão, porque a gente não está conseguindo respeitar os nossos limites. Então a gente precisa colocar, né, o equilíbrio, entender que é importante o respeito, importante o acolhimento, mas é importante fazer isso com a sua criança e com você. A gente não pode esquecer de se priorizar e de priorizar a nossa saúde também. Então, esse equilíbrio, ele é fundamental. Imagina como que não deve ser difícil para uma criança crescer em um ambiente, né, familiar, onde tudo e todos são perfeitos o tempo todo, e ela não ter parâmetro do que é estar mal, do que é errar, do que é ter que refazer a rota, porque é tudo maravilhoso. Pensar que criar uma criança é criar um ser para o mundo. Então, mesmo que dentro de casa a gente esteja nessa perfeição, quando ela estiver na escola, no trabalho, em outros ambientes com outras pessoas, como que ela vai ter esse parâmetro se isso não foi ensinado? Pensa como que não deve ser difícil essa pressão de que ela nunca pode errar, de que ela nunca pode fazer nada diferente do que é esperado.
ela viver ali modelando o tempo todo uma perfeição que não existe. Cadê a autenticidade dessa criança? Porque a autenticidade passa por isso. A gente vai errar, acertar, a gente não vai agradar o tempo todo. E a criança precisa entender que ela também tem esse direito de não agradar o tempo todo. Mas ela precisa ter algum modelo mostrando isso para ela. Senão fica bem difícil para essa criança, né? Então, quando a gente olha para esse desenvolvimento infantil, a gente precisa olhar para a família. Olhar para os laços familiares, por fortalecimento saudável da família. Já que o bem-estar dessa criança, ele está ligado ao bem-estar dos adultos que estão dentro desse ambiente. Isso inclui fatores internos, fatores externos. Gente, quem está entrando aí, eu comecei a falar sobre o desenvolvimento infantil e o bem-estar familiar. Isso não é um monólogo, então se tiver dúvida pode colocar, pode interagir, pode trazer suas questões sobre desenvolvimento, sobre o bem-estar, para que essa troca seja aí positiva para a gente. Quando a gente está falando, né, desse desenvolvimento, tem os fatores externos e internos que eu já falei, e o fator ambiental. E a gente precisa sempre promover esse ambiente, né, o mais saudável possível. E quando a gente fala em ambiente saudável, a gente está pensando nas pessoas que estão nesse ambiente. Então, eu comecei aqui falando sobre o que é o desenvolvimento infantil, trouxe alguns pontos que influenciam nesse desenvolvimento, e a gente vai agora falar sobre esse conceito de bem-estar. O que é bem-estar, né? O bem-estar, no seu conceito real, é sentir-se bem, estar em equilíbrio. E esse equilíbrio é um resultado físico, emocional, social, espiritual, dentro da família. Então, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente fala de aspectos motores, de linguagem, emocional, social. E muito disso também tem aqui no bem-estar. Né? E o equilíbrio de todas essas áreas, assim como o equilíbrio do desenvolvimento, eles vão favorecer esse bem-estar. E aí tem quando eu estava pesquisando sobre o bem-estar, eu vi uma frase que foi assim, né? Cara, me fez pensar muito. Respeitar e enxergar o outro na sua completude. E isso é muito difícil. Você olhar para as pessoas que se relacionam com você, principalmente dentro da sua casa, e enxergar essa pessoa com as suas qualidades, os seus defeitos, os seus acertos, os seus erros. Enxergar a criança como um ser completo. Porque se a gente parar para pensar em desenvolvimento, e a gente viu no começo, é um processo contínuo. Eu tô aqui, a Fabiola que está aqui hoje falando com vocês, dia 31 de dezembro de 2024, não é a mesma Fabiola que começou o ano. Ao longo desse processo, eu amadureci, eu aprendi, eu errei, eu me desconstruí, eu reconstruí novos conceitos. Quando eu penso no meu filho, é a mesma coisa, né? O Jonas, que começou o ano com 3 anos, ele não é o mesmo Jonas que chegou aqui hoje, dezembro de 2024, com 4 anos. Ele é uma outra criança. Mas aquele Jonas lá do começo do ano, ele já era um ser completo. Assim como a Fabiola do começo do ano também era um ser completo. As mudanças que a gente passa fazem parte do desenvolvimento, mas a gente não deixa de ser uma pessoa completa por causa disso. E isso é muito difícil, gente. A gente tem que aprender a valorizar a infância, a valorizar as crianças, sem diminuir e sem invalidar. Porque a criança, ela é um ser que está cognitivamente em desenvolvimento. Então, o cognitivo dela vai estar abaixo de um adulto por conta de uma questão de neurodesenvolvimento. Mas o fato dela não ser cognitivamente desenvolvida como a gente, não significa que ela não sente, que ela não existe, né? Que ela não é. A criança já é um ser humano completo. A diferença é que ela depende de nós, adultos, para guiarmos ela nesse mundo, para mostrarmos o caminho. Mas a gente consegue e precisa fazer isso sem ignorar a existência delas e sem anular que elas são um ser de desejo. Então, essa parte da completude, não só, né, para a criança, com os adultos também é difícil. Mas a gente olhar para uma criança, para um ser que acabou de nascer, que está crescendo, e enxergar como um ser completo, essa criança ela já é um ser humano. Isso é muito difícil, mas é muito importante para a gente ter esse bem-estar dentro da família. Entender que a criança é um ser humano não significa afirmar que ela é capaz de tomar decisões. E eu acho que a grande confusão do respeito à infância é isso. Eu olho para essa criança e eu sei que ela tem desejos, mas eu não estou afirmando que ela pode sozinha tomar decisões.
eu sei que eu, como adulto, vou precisar tomar as rédeas da situação, né? Por exemplo, meu filho aqui, ele ama batata. Então, às vezes a gente vai para algum lugar, ele pega o cardápio, e eu acho isso muito bacana, né? As crianças, elas modelam a gente o tempo todo. Então, mesmo que ele não saiba ler, ele vai lá e escolhe. E o que é que ele escolhe? Batata. E mesmo que seja na rua ou em casa, né? Quando eu vou oferecer essa batata para ele, mesmo que eu faça a batata no forno assadinha, que eu faça a batata na air fry, a batata é só batata e ela tem os nutrientes de uma batata. Ela não vai ofertar para ele tudo o que ele precisa. E a minha função nessa hora é justamente essa. É validar a existência e os desejos dele, né? Filho, eu sei que você ama batata, tudo bem. Mas a gente não pode comer só batata. Porque a batata, ela não tem o que você precisa para você correr rápido. Que não adianta falar para a criança, a batata não tem vitamina isso. Não, gente, a gente tem que tentar adequar essa linguagem, né? Ter esse respeito nessa hora de explicar. Então eu explico que a batata não vai ajudar ele a ser rápido, não vai ajudar ele a continuar com essa visão muito boa. Eu trago pontos que ele valoriza nele para mostrar que ele precisa de mais. E eu falo que ele precisa comer, né, outros alimentos para ter esse desenvolvimento pleno. Mas na hora de fazer isso, em momento nenhum eu preciso invalidar a existência dele. Impor que ele vai fazer isso porque eu mando, porque eu sou adulto. E essa é a diferença, né? A gente, na hora que a gente mostra esse respeito para a criança, é isso. Eu, como mãe, a gente, enquanto adulto, sabe o que é melhor para nossa criança. Mas a gente não precisa, em momento nenhum, invalidar os desejos dele para que a gente consiga mostrar o que é preciso fazer. E eu sei que é difícil, né? Quando a gente está falando aqui sentada numa live parece muito fácil, mas a refeição acontece todo dia, não é só uma refeição no dia. Então, como a gente já falou, tem dia que a gente não vai ter paciência para poder explicar e adequar. Tá tudo bem, né? Se um dia, 2 dias, você não teve essa paciência no processo, mas ao longo da vida dessa criança você está ensinando, você está mostrando para ela as formas adequadas de agir, isso está favorecendo esse bem-estar. A gente está criando um ser humano completo, gente. É no seu cognitivo, no seu físico, na linguagem, no emocional. E quando a gente usa do autoritarismo para poder impor o que a gente precisa, a gente está negando para a criança as ferramentas que ela precisa para conseguir resolver situações na vida. E o exemplo da batata, ele serve para vários outros momentos. Pensa que você impôs à criança que ela precisa comer alguma coisa sem argumentar, sem explicar, sem validar o que ela precisava. E essa criança cresce e está numa escola e vai ter um trabalho para fazer. E aí ela quer que as pessoas escutem o que ela tem a dizer, ela quer validar a opinião dela, mas ela não tem ferramentas, porque a vida toda ela foi sempre imposta. Então como que ela vai argumentar? Como que ela vai ter esse raciocínio, como a gente usou no exemplo da batata, para poder argumentar no trabalho? Ela não vai conseguir. Ela vai querer se impor e isso vai gerar um embate. Isso pode causar um grande problema. Então, quando a gente usa, né, dessa questão do respeito, da escuta, do acolhimento, enxerga o outro e mostra para ele o caminho correto, valorizando o que ele também tem o desejo, né, não anulando a existência dele, a gente está favorecendo esse adulto para a vida. E a gente não consegue pensar em desenvolvimento infantil, em saúde infantil, sem olhar para a saúde dessa família, sem olhar para questões que não sejam só a saúde física. Então aqui a gente precisa de um equilíbrio. E como é que a gente consegue um equilíbrio para gerar um bem-estar e ao mesmo tempo favorecer esse desenvolvimento da criança e nosso enquanto adultos? Alguns pontos são muito importantes, como alimentação, sono, atividade física e rotina. Tendo o equilíbrio nesses 4 pontos, a gente consegue muita coisa nesse desenvolvimento. Quando a gente pensa em nós enquanto seres humanos, a gente tem a parte externa, né? E a gente às vezes foca muito nisso, né? A criança está crescendo bem, o cabelo, unha, a gente vê muito isso. Mas tem muitas questões internas. E essa questão interna, a alimentação e o sono, tem grande influência. A gente precisa de neurotransmissores, de nutrientes, então a gente precisa de dopamina, noradrenalina, de GABA, acetilcolina, porque tudo isso ajuda no humor, no sono, no bem-estar, na disposição, na memória, nos nossos músculos. A gente precisa de vitamina A, vitamina B, de ferro, de cálcio. E quando a gente tem o equilíbrio de uma alimentação, quando a gente tem o equilíbrio de sono, atividade física, a gente consegue isso tudo.
E a gente está beneficiando o quê? O crescimento do nosso corpo, nossos ossos, nossa pele, nossos órgãos, a nossa saúde, a nossa aprendizagem. E se o nosso corpo está funcionando bem, se tudo isso está saudável, consequentemente vai gerar um bem-estar físico que vai favorecer todas as outras áreas. Quando a gente pensa em neurotransmissores, né, existe ali o equilíbrio de melatonina e cortisol. Né? E por que eu estou falando isso? Qual é a relação disso com o bem-estar? Se uma criança ela está em um ambiente inseguro, ela não se sente bem, ela tem medo constantemente, ela está ameaçada o tempo todo, isso vai gerar essa criança maior estresse. Ela vai estar com um cortisol mais elevado. Isso vai prejudicar o sono dessa criança. Isso vai causar um desequilíbrio no seu crescimento, um desequilíbrio na sua aprendizagem. Então, quando a gente cuida do ambiente, a gente se preocupa com esses nutrientes, a gente está favorecendo essa criança na sua aprendizagem, no seu bem-estar. Uma criança vulnerável, uma criança que está em um ambiente inseguro, ela não vai se desenvolver adequadamente. O sono, ele tem grande função na nossa neuroplasticidade, na nossa aprendizagem, no crescimento da criança. Durante o sono é produzido, né, os hormônios que ajudam no crescimento. Se essa criança ela não conseguir dormir bem, ela vai ter grandes prejuízos. E nós adultos também. Porque se o sono e a alimentação são responsáveis por produzir os hormônios, os neurotransmissores do nosso bem-estar, diminuir estresse, se você, enquanto adulto, não cuida do seu sono, não cuida da sua alimentação, não faz uma atividade física, está acelerado o tempo todo, consequentemente vai ter mais estresse, mais falta de paciência, mais irritabilidade, e isso vai refletir em todo o ambiente familiar. E isso vai gerar um mal-estar, vai na contramão daquilo que a gente está buscando para favorecer o desenvolvimento. A criança, você está irritado, você vai ser mais, menos paciente com a sua criança, essa criança vai ficar ali mais encolhida, mais na dela, ela vai buscar aparecer menos, ela vai participar menos, interagir menos com a família para não te irritar. Isso tudo vai gerando uma bola de neve. Então, quanto mais a gente conseguir cuidar do sono, da alimentação, da atividade física, a gente vai estar melhorando o nosso corpo, a nossa disposição e sendo um bom modelo para a criança. Porque não adianta você falar que a criança precisa fazer e você não mostrar para ela que você também faz. A criança pequena, principalmente, ela aprende muito mais por modelagem, olhando aquilo que você faz, por exemplos, pela interação social, do que ouvindo. Porque a gente está falando de cognitivo, ela está amadurecendo esse cognitivo. Então, o fazer, o imitar, ele é muito mais rápido, muito mais prático do que o compreender o porquê eu preciso fazer isso. Então, a gente precisa também ser esse bom modelo. Assim como a criança precisa comer e dormir bem, a gente também precisa. A gente precisa, enquanto adulto, aprender a atender as nossas necessidades básicas. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da pirâmide de Maslow, e a base dessa pirâmide é atender as nossas necessidades fisiológicas. E isso é o básico, gente. Comer, beber água, usar o banheiro. Quantas vezes no trabalho o adulto ele deixa de usar o banheiro porque ele precisa produzir e isso acaba provocando um problema de saúde, uma questão aí urinária, infecção. Quantas e quantas vezes você ignora o consumo de água? Como estimular uma criança que ainda nem sabe bem sobre a água a beber água se você não está sendo o exemplo? Sabendo que o nosso corpo precisa de água, que a gente precisa usar o banheiro, então a gente precisa atender o básico. E a gente precisa falar isso, a gente precisa atender o nosso básico para a gente conseguir estar bem, para produzir melhor e para ser melhor, para cuidar dessa criança. E o lazer também entra nisso. A gente também precisa promover momentos de descontração, de estresse, de bem-estar, para que a gente consiga ser melhores, estarmos melhores para as nossas crianças. E como que a gente consegue criar esse ambiente? Tendo tempo de qualidade, individual e coletivo. E esse tempo de qualidade também precisa ser respeitado. O que é positivo para mim pode não ser positivo para você. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante para esse tempo de qualidade. O que você precisa, o que de fato vai atender a sua necessidade, o que vai te fazer bem. Depois que você preencher as suas necessidades, ver o coletivo, ver com a criança o que ela gosta, o que ela precisa fazer. Entender que a família é um local de aprendizado. A família é o primeiro ambiente socializador e educativo dessa criança. O que você, quais são os valores, qual é a criança que você está criando para a sociedade?
O que você está ensinando? O que você está incentivando? Como que está sendo feita essa socialização aí dentro da sua casa? Pensar no estilo parental democrático, né? Eu já fiz uma live aqui sobre estilos parentais, e lá explica, né, quais são os benefícios desse estilo parental. Estilo parental democrático não é ser permissivo, não é deixar a criança fazer o que ela quer, entra muito no exemplo que eu dei da batata. Então, a gente tem um estilo parental, e estudos comprovam que esse estilo parental dele democrático, né, que é o respeitoso, ele é mais benéfico para o desenvolvimento da saúde mental, da inteligência emocional da criança. Respeitar a sua criança por faixa etária. Não adianta esperar que uma criança de 2 anos se comporte como uma de 5, que ela faça coisas de uma de 5. Então, entender o nível que a sua criança se encontra vai ajudar você a favorecer esse ambiente. Respeitar, né, esse cognitivo, esse físico, esse motor. Leitura, brincadeiras e viver o momento presente. A gente está numa era de aceleração imensa, que a gente está sempre pensando no depois, no amanhã, e a gente esquece de viver o aqui e agora. A gente esquece de olhar e de se relacionar com as pessoas que estão do nosso lado. Então, quando estiver com a sua criança, esteja com a sua criança. Não fica pensando em trabalho, não fica pensando nos problemas, sabe? Esquece, viva o momento presente com a sua criança e ensine ela a aproveitar esse momento também. E existem alguns vilões também desse bem-estar e desse desenvolvimento infantil. E essa questão da sociedade do desempenho, ela é um grande vilão. Porque a gente está achando que tem que sempre estar produzindo, fazendo, que a criança de 2 anos tem que estar em 1000 atividades, que ela não tem mais direito de brincar, que ela não pode ter ócio, que ela tem que estar sempre ali a 2 passos à frente. E a gente quer sempre mais, super produzir. E a gente esquece de viver o presente, o aqui e agora, de acalmar, de desacelerar, de sentir. A gente, nessa de desempenho, de fazer muito, a gente acaba anestesiando os nossos sentimentos. A gente não se permite mais sentir tédio, raiva, tristeza. A gente está sempre buscando um telefone, está passando alguma coisa engraçada. A gente está com um problema, a gente vai consumir, vai comer, vai comprar. E a gente precisa sentir. A gente precisa saber quando a gente não está bem, para a gente poder achar o equilíbrio e mudar. Então, essa superprodução, ela é maléfica para o desenvolvimento infantil e para o bem-estar familiar. O uso excessivo de telas, e aí tem muitos estudos que apontam, principalmente a longo prazo. A curto prazo a gente já vê, né? Crianças que ficam muito na tela, ainda mais bebês, podem ter atraso de fala, sinais aí que confundem com TDAH ou com TEA por conta dessa falta de interação social, essa falta de movimento. Tudo que a criança precisa a gente não oferta quando ela está excessivamente usando tela. E futuramente tem a questão da obesidade, pode gerar mais ansiedade, depressão e quebra os relacionamentos. A gente está vivendo eras que a família está na mesa e cada um está com seu celular. A gente está comendo, vendo televisão. E isso faz mal, né, para o nosso organismo. A gente não presta atenção na comida. Isso pode gerar um relacionamento ruim com a alimentação. E a gente não presta atenção no outro. Às vezes a gente está ali triste e ninguém nem percebe, porque está todo mundo preso olhando a tela. Então, é um grande vilão para o desenvolvimento infantil. A gente tem muita pressa, a gente está sempre com muita pressa, a gente esquece que a criança está aprendendo e ela precisa de um tempo. Então a gente não deixa a criança mais amarrar um tênis, a gente não deixa ela comer sozinha, a gente não permite que ela comece a tomar um banho sozinha. A gente está sempre apressado, correndo, e isso atrapalha o desenvolvimento da criança. Se você está sempre acelerando sua criança, você não permite, a criança está brincando e você está ali querendo se meter na brincadeira dela. Observa a sua criança brincando. Isso vai te mostrar tanto sobre ela, sobre o que ela gosta, sobre o que ela está falando, sobre o que ela está sentindo. Não tenha tanta pressa. Insegurança extrema, né? Os pais muito inseguros vão deixar essa criança insegura porque você não deixa essa criança evoluir. Você não deixa ela fazer o que ela precisa fazer. Apego inseguro, um ambiente estressante, e aí tem a questão do estresse tóxico, que faz mal para o desenvolvimento, medos constantes, os hiperestímulos que já foi falado. A falta de tempo, a gente está sempre ocupado demais, a gente está sempre sem tempo, e a gente precisa ter esse tempo de qualidade com você e com a sua família. Então a falta de tempo é um grande vilão. E tudo isso faz com que a gente olhe para a criança e veja muitos problemas nela, que muitas vezes a criança é só um sintoma
dessa disfunção familiar. É um sintoma que tem alguma coisa errada no bem-estar coletivo dessa família. Porque como a gente, desenhou ao longo dessa live, um bom desenvolvimento infantil tem relação com o bem-estar da família. Esse desenvolvimento saudável vai promover um bem-estar na infância. E para finalizar, porque eu queria 30 minutinhos e já passou, eu tô lendo esse livro aqui, Pare de perguntar o que seu filho vai ser. E essa semana lendo, eu queria uma frase para fechar essa live e eu lembrei de um trecho que eu li nesse livro. E eu marquei aqui pra gente poder encerrar essa live. No capítulo começa falando uma frase pequenininha. Pais despedaçados não criam filhos inteiros. E aí tem o trecho que completa isso. Pais despedaçados não criam filhos inteiros. Descuidar-se de você mesmo não é um ato de amor incondicional pelos seus filhos. Pelo contrário, incondicional pressupõe encontrar as condições necessárias para parar, respirar, recuperar o fôlego, encontrar alegria, recarregar-se de alto amor para então doar. Tudo que a gente falou aqui da importância da gente olhar pra gente, cuidar da gente, se priorizar, respirar. Porque se a gente, enquanto cuidador, não estiver inteiro, se a gente está quebrado, cansado, se a gente não está cuidando do nosso sono, não tem um bem-estar, a gente não consegue promover isso para nossa criança. E se a gente está despedaçado, a gente também vai dar fragmentos, pedacinhos nossos para as nossas crianças. E elas não precisam de pedaços. Elas precisam da gente por inteiro, para elas serem inteiras também. Para enxergar a completude da criança, a gente precisa enxergar a nossa completude. Então que para 2025, nesse fim de ano que a gente coloca um monte de meta aí, olhar a nossa criança por inteiro, sermos pessoas inteiras, para o bem-estar da nossa casa seja uma prioridade. Coloca aí na sua meta, no seu planejamento anual, ser inteiro. Obrigada, Erlane, que bom ter você aqui, que a gente consiga ser nossa melhor versão para os nossos filhos e para a gente em 2025. Obrigada para você que ficou aqui comigo nesse último dia do ano, nessa live que eu não podia deixar de fazer. Que no próximo ano a gente se encontre bastante aí, às quintas-feiras à noite, nas nossas lives. Um beijo, feliz 2025. E eu vou deixar a live salva aqui no perfil e lá no canal do YouTube. Obrigada!